Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16. E o texto diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Amém? Nada mais próprio do que meditar neste texto, entendendo que amanhã é o dia das crianças, momento que a gente se dedica aos nossos pequenos, brinca com eles, dá um tempo de qualidade a eles. Pronto. Dá um tempo de qualidade a eles. Isso é muito bacana, né? Ver o sorriso no rosto de uma criança. É bom demais, né? Muito bom, né? Ontem eu tive um momento desse com a Sara. Levei a Sara no shopping e ali no Tietê Plaza tem um castelo de bolinhas assim. Tá? Rapaz, a Sara se divertiu naquilo ali. Daí ela subia aqui em cima, colocava o pessoal aqui da igreja, ela é espoleta demais, né? Então eu pego minha filha, rodo assim, eu coloco ela aqui em cima, ela fica em pé, com os pés aqui no meu ombro, se equilibrando. Só que para ela, isso não é o suficiente. Ela subia aqui, ela falava 1, 2, 3 e já, e pulava e caía no meio das bolinhas. E dava risada. Daí eu cobri ela de bolinhas. Daí ela dava risada. Tirei muitas fotos da minha filha e do sorriso da minha filha. Como foi bom dar um tempo de qualidade para minha pequena. Isso é bom demais. Bom demais. Porém, uma realidade não presente nessa época. A criança não tinha o mesmo valor. A visão que a gente tem hoje das nossas crianças, o quanto a gente defende as nossas crianças, o estatuto da criança e do adolescente, todo esse cuidado que temos com as nossas crianças, isso não era algo tão presente naquele tempo. A criança não tinha o mesmo valor que um adulto tem. Existia uma grande diferença entre ser criança, entre ser mulher e entre ser um homem adulto. Uma diferença gritante naquela época. Fazia parte da cultura da época. Então hoje, eu quero conversar com você sobre uma atitude inesperada e um desfecho maravilhoso. Uma atitude inesperada, um desfecho maravilhoso. Meditando aqui nesse texto. Somente 4 versículos. A gente consegue extrair tanta coisa boa desses 4 versículos. Poderíamos fazer 3 modelos de sermões aqui. Primeiro, trabalhar com os 3 grupos presentes nesse texto e fazer a nossa conclusão. Sobre 2 exemplos a ser seguidos e imitados e também um exemplo a ser repudiado.
e também retirar e fazer a conclusão, e também retirar duas principais lições do texto e fazer a conclusão. Porém, hoje vamos fazer um 3 em 1. E beleza, né? Vamos ver o que esse texto tem para nos ensinar, para falar ao nosso coração. Quinta-feira a gente teve um momento diferente com os 2 grupos de EBLs da nossa igreja, né? Lá na casa da Selma. Total de pessoas, isso porque faltaram 3 famílias, teve um imprevisto de última hora. A gente estava no total de 55 pessoas na casa da Selma, tendo um momento de meditação na palavra, só que tudo voltado para o universo das crianças, né? Mas hoje eu vou trazer somente um gostinho do que aconteceu lá. Está aqui dentro, bom? Gostinho rápido, mas para exemplificar algo muito precioso. Geralmente no dia das crianças, geralmente a gente se sente bem em dar algo que o nosso filho quer, né? Hoje foi um momento desse também. A Sara hoje ganhou uma boneca desse tamanho, que ensina algumas lições de gramática, né? Ensina a falar, ensina e, ou, u, coisas básicas da nossa língua. E ela se divertiu hoje à tarde com essa boneca, né? Então a boneca falava, ela repetia. Então foi bacana. Ela estava pedindo um bebê, mas ela não vai ter um bebê, pelo menos por enquanto. Pelo menos o bebê que ela quer, ela não vai ter. Mas eu dei um outro bebê para ela, de plástico, né? Ela queria um bebê de verdade, né? Ela, hora ou outra ela fala: papai, me dá um bebê, me dá um bebê. E hora ou outra põe na mão da barriga da Josi: aqui tem bebê? Não, aqui não tem bebê. E não fala que a sua mãe está gorda. Não fala. Isso é falta de educação, né? Mas como é bom ver um sorriso no rosto de uma criança, principalmente um presente que a criança gostaria de receber. E é quando ela recebe aquele presente, do jeito que ela abraça aquele presente, do jeito que ela abraça aquele presente, do jeito que ela recebe aquele presente. É muito bacana quando isso acontece, quando ela recebe um presente que ela tanto quis receber. Isso é muito legal, né? Presente que a criança queria receber, sonhava em receber, e finalmente a criança recebe o presente que ela queria. A criança se apega àquele presente porque ela desejava aquele presente, ela sonhava com aquele presente, então ela se apega àquele presente faz parte da vida dela, né? Mas o contrário também é verdadeiro. Olhando dentro do nosso universo, como adulto que somos, de vez em quando, o presente que a gente recebe, antes de receber alguma coisa bacana, a gente recebe injustiça. Isso é triste demais. Injustiça é triste demais. Seja com crianças ou com adultos. Mas também, antes de receber algo bacana, a gente recebe indiferença. Isso não é bom. Mas, de vez em quando também, a gente recebe preconceito. Ou antes de recebermos um presente legal, bacana, maravilhoso, nós recebemos humilhação.
mas que é gostoso, hora ou outra, recebermos um presente bacana. Isso é bom demais, né? É bom demais receber um presente bom, certo? Vou deixar aqui. Existem 3 grupos aqui dentro desse texto que merecem nossa total atenção. O primeiro grupo é os que trazem as crianças até Jesus. Esse grupo merece nossa total atenção, e esse grupo também nos traz um grande exemplo a ser seguido e imitado. O texto diz: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. O interessante é, a criança não vai sozinha até Jesus. A criança não faz um combinado com as outras. Ó, eu vou por ali, você vai por aqui, você pisa no pé de Pedro, eu dou um olé ali e a gente chega até Jesus, todo mundo junto. Não existe algo assim, olha, eu corro, você passa por baixo da pedra de Pedro, eu passo por baixo da perna de André, e você passa por baixo da perna de Judas, e olha, passa por baixo da perna de Judas, aproveita e dá um chutinho nele. Não, isso não. Mas daí chega até Jesus, e aí beleza. Não, isso não. As crianças são levadas até Jesus. Então, o primeiro grupo que merece nossa total atenção e um exemplo extremamente bom para seguirmos é os que trazem as crianças até Jesus. Essas pessoas são facilitadores, pessoas que amam aquelas crianças, que querem o bem daquelas crianças, que querem o melhor para a vida daquelas crianças. Pessoas que entendem que não é somente um adulto que tem o direito de chegar perto de Jesus. Não é somente um adulto que tem o direito de tocar em Jesus. Não é somente um adulto que tem direito de conversar com Jesus. A criança também tem esse direito. E se aquelas crianças foram levadas até Jesus, é porque elas desejavam isso. Você não dá um presente para o seu filho que ele não deseja ganhar. Se o seu filho está querendo um carrinho de controle remoto, e você dá um Lego para ele, ele não vai ficar satisfeito. Se o seu filho está querendo um carrinho de controle remoto e você dá um peão para ele, ele não vai ficar satisfeito. Mas se o seu filho está querendo um carrinho de controle remoto e você dá um carrinho de controle remoto, ele vai ficar muito satisfeito. Esse grupo de pessoas são facilitadores. Aqui não fala se são os pais dessas crianças, se são amigos dessas crianças, se são os avós dessas crianças, mas essas crianças são levadas até Jesus. Elas são amadas. Defendem o direito daquelas crianças de se aproximarem até Jesus. A gente tem um segundo grupo nesse texto. Os que impedem as crianças de verem a Cristo. O versículo 13 fala o seguinte: mas os discípulos os repreendiam. Existe uma atitude inesperada naquelas pessoas que levam aquelas crianças até Jesus. A criança não tinha tanto valor assim na época. E aquelas crianças são respeitadas e amadas por aquelas pessoas. E essas pessoas levam essas crianças até Jesus. Uma atitude inesperada. Um exemplo a ser seguido e imitado.
O segundo grupo, os que impedem as crianças, eles tomam também uma atitude inesperada. Pois não é nada mais nem nada menos que os discípulos de Cristo. Pessoas que andavam com Jesus, pessoas que amavam Jesus, amigos de Jesus, companheiros de Jesus, que tinham o dever de ser, dia após dia, mais parecidos com Cristo. O que seria comum, o que a gente esperaria dos discípulos é o seguinte: as crianças chegando até Jesus, Jesus já estava em casa, no momento de descanso, depois de andar pela Judéia. Os discípulos recebiam aquelas crianças: oi, meus pequeninos, vou levar vocês até Jesus. Eles chegariam para Jesus: mestre, eu sei que você está cansado, mas recebe essas crianças também, por favor. E Jesus os receberia. Isso seria uma atitude esperada dos discípulos, mas o que acontece? Uma atitude inesperada. Os discípulos repreendiam aquelas crianças. O terceiro grupo, os que abençoam as crianças. Os que abençoam as crianças. Tanto os que levaram as crianças até Jesus, como também a própria pessoa de Jesus. Jesus abençoa a vida daquelas crianças. Um único versículo daqueles adultos que amavam aquelas crianças, levando as crianças até Jesus, o mesmo versículo dos discípulos repreendendo aquelas crianças, e os 3 versículos seguintes, Jesus defendendo aquelas crianças, abençoando aquelas crianças, acolhendo aquelas crianças, amando aquelas crianças, sendo referencial para a vida dos seus discípulos. Quando Jesus ele olha a cena e vê os seus discípulos repreendendo aquelas crianças, ele fica indignado. E como é fácil ficar indignado com uma pessoa que a gente não conhece. Mas Jesus fica indignado com seus amigos, pessoas do dia a dia, pessoas que estavam com Jesus para o que der e vier, em momento de perseguição, em momento de fome, em momento de glória, em momento de vaia, amigos de Jesus. Como é difícil repreender um amigo. Mas Jesus ele fica indignado. E ele fala: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Já seria uma lição incrível para os discípulos, somente essas palavras, não seria? Já não seria uma lição forte? Jesus repreendeu seus discípulos e falou: olha, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Ele já tinha falado tudo aí, mas ele não para por aí. E ele dá uma outra lição. E ele diz: preste atenção, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Isso é algo incrível demais. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele.
O que eu disse para você sobre um presente, sobre uma criança que sonha em receber um presente, e quando ela menos espera, a surpresa chega, e ela recebe aquele presente que ela tanto queria. Como é bom receber um presente. Mas sabe como a criança recebe o presente? Um presente que ela quer, que ela sonha, que ela deseja. A criança, ela se agarra ao presente. E ela não deixa o presente. Ela ama o presente, ela quer aquilo. As crianças, elas desejavam chegar perto de Jesus. Elas desejavam ser tocadas por Ele. Elas desejavam ouvir a sua voz de perto. Não somente o que os pais diziam a elas, hoje Jesus disse isso, isso, isso. Elas queriam ouvir a voz de Jesus. E Jesus disse: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Agora a pergunta que eu faço a você, pergunta que não quer calar: quando eu te digo você faz parte do reino de Deus, como isso chega no seu coração? Você faz parte do reino de Deus. Como isso chega aqui dentro? Será que somente é mais uma informação? Ou você fala: uau, eu faço parte disso. Eu faço parte do reino de Deus. Eu faço parte disso. Eu fui escolhido na eternidade para fazer parte deste reino. Uau! Igual a minha filha, quando entrou naquele castelo de bolinhas, primeira coisa que ela fez, sabe o que é? Tinha que descer uma rampa para chegar nas bolinhas. Ela estava no início da rampa, ela pulou e caiu. Eu não tinha coragem de jeito nenhum de fazer uma coisa dessa. Mesmo quando eu penso que ela é minha filha mesmo, tem um parafusinho a menos, né? Porque ela não tem medo. Ela se jogou para aquilo que ela queria. Ela chorou para ter a possibilidade de ir no castelinho de bolinha. E ela foi. E ela se jogou. Agora, quando eu digo essa informação para você, você faz parte do reino de Deus. Como isso chega no seu coração? É uma pergunta que você deve responder. Nós temos muito o que aprender com Jesus Cristo nesse texto. Muito. Muito. Ele amou aquelas crianças. Ele não se importou em pegar firme com seus discípulos, em puxar a orelha dos seus discípulos, que estavam sendo injustos com aquelas crianças. Ele não se importou. E Ele amou aquelas crianças. Como também aqueles pais, avós, ou tios, ou amigos, amaram aquelas crianças e levaram as crianças até Jesus. Agora, a gente tem duas lições especiais nesse texto. Existem muitas lições nesse texto, mas eu quero destacar duas aqui para você. Só duas. Somos convidados, por incrível que pareça, a aprender com as crianças. Somos convidados a aprender com os pequenos.
E no texto grego, quando fala a palavra criança e pequeninos, não está falando de pré-adolescente. Não está falando de adolescente. Está falando na primeira fase da infância. Crianças de colo. Que compreensão tem uma criança de colo? Que compreensão que tem? Você acha que a criança de colo, quando tivesse maior, com seus 13 anos de idade, ia lembrar que Jesus Cristo a pegou no colo? Você acha que a criança vai lembrar isso? Ela vai lembrar isso? São crianças na primeira fase, antes da sua pré-adolescência. Algumas que nem sabiam andar direito, outras que já tinham firmeza nas pernas e sabiam andar, estavam sendo acompanhadas e levadas até Cristo, para que Cristo as tocasse. Somos convidados a aprender com essas crianças. E quando eu falo, olha, somos convidados, por incrível que pareça, a aprender com as crianças, eu quero dizer o seguinte, porque geralmente quem ensina as crianças é a gente. Eu ensino a minha filha. Eu que ensino a minha filha. Como que pode a minha filha me ensinar alguma coisa? Mas como a Sara ensina as coisas para mim? A Sara me ensina a perdoar. Esse é o segundo ponto. Somos convidados a aprender com as crianças da maneira que as crianças recebem o reino de Deus. As crianças desejavam conhecer Jesus, chegar perto de Jesus. Elas queriam fazer parte disso. E elas foram levadas até Jesus. Mas sabe o que os discípulos fizeram? Fizeram uma coisa muito feia. Tiraram doce da boca de uma criança. As crianças estavam desejosas para isso, mas os discípulos impediram elas disso. Da mesma maneira que a criança recebe um presente e abraça esse presente e fala, é meu. Quando eu falo para você, você faz parte do reino de Deus. Uau! Eu faço parte do reino de Deus. Eu faço parte disso. Eu faço parte desse plano maravilhoso de Deus. Deus me escolheu, não foi ontem, não foi há 15 dias atrás, não foi há um mês atrás, e eu ia ficar muito satisfeito que fosse. Eu já ia ficar muito satisfeito se fosse 3 dias atrás, há 1 ano atrás, ou há 10 anos atrás, eu já ia ficar pulando de alegria. Mas Deus, Ele me escolheu na eternidade. Ele olhou para mim e Ele falou, Ele será meu. Eu escolho Ele, eu quero que Ele faça parte disso. Deus olhou para você e falou, você, eu escolho você. Não é ele, é você. Você fará parte disso, do reino de Deus. E quando eu falo para você, mas de vez em quando, pelo tempo de igreja, pela nossa vida e pela religiosidade imposta a cada um de nós, a gente olha e fala, eu faço parte do reino de Deus. É somente uma informação, se torna uma informação, algo a mais, um ponto a mais na minha vida de ser cristão. Eu faço parte do reino de Deus. Jesus morreu na cruz por mim. Ele levou sobre ele os meus pecados. Hoje eu tenho a vida eterna por causa dele. Que legal, que bom. Deixa eu ver mais o que. Olha, o castigo que hoje me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pela sua morte, pelo seu sofrimento, eu fui sarado.
ele morreu a minha morte para eu viver a vida dele. Que legal, muito bom, isso é bacana. Quanto que foi o jogo hoje mesmo? O que a gente vai fazer amanhã? Simples assim. Mas quando a gente recebe o reino de Deus como uma criança, lágrimas escorrem no nosso rosto. Jesus morreu por mim. Ele levou sobre ele o meu pecado. Ele morreu a minha morte. Uau! Muitas vezes nós tomamos a ceia do Senhor como mais um momento de comunhão com a igreja. Como é bonito ouvir as palavras do pastor. Como é legal quando ele levanta o pão e ele parte. Como é legal relembrar desta história de um Cristo que morreu por nós na história. Somos convidados a receber o reino de Deus como uma criança. Também perdoar como elas perdoam. Meu amigo, falar uma coisa séria para você. Se realmente acontecesse o que era previsto na época, os discípulos dizerem não, e Jesus Cristo falar: realmente, criançada, eu estou cansado hoje não vai dar não, beleza? Volta amanhã, ou vou tirar uma sonequinha, daqui umas 5 horas, ou daqui umas 3 horas, eu vou jantar primeiro, depois vocês voltam aqui, que eu vou fazer uma oraçãozinha por vocês, ou eu vou contar uma historinha para vocês. Se acontecesse o que era previsto na época, sabe o que ia acontecer? Aquelas crianças iam sair dali chateadas, porque não receberam o presente que elas queriam receber. Mas sabe o que ia acontecer? Ia dar meia hora, elas estariam correndo pela Judeia, ou se refrescando no Jordão, ou brincando umas com as outras, e elas nem iam lembrar o que aconteceu. No máximo ia conversar com os amigos: cara, meu pai me levou lá para ver Jesus. Aquele discípulo, ai aquele Pedro. Mas beleza. Não deixou, você acredita que não deixou? No máximo, depois, vamos fazer isso, vamos brincar com aquilo outro. Acabou. Não ia guardar remorso, mágoa, rancor. Devemos perdoar como as crianças perdoam também. Mas geralmente quando alguém persegue a gente, toca na gente, a gente faz uma cara de quando criança está insatisfeita. Nisso a gente é criança, né? Quando a gente pega pirraça e faz assim, cara de... bate o pé no chão e fala: nunca mais converso com você, não quero mais saber de você. Nós somos convidados a perdoar como as crianças perdoam. Sabe qual é a outra grande lição? Se a primeira grande lição, somos convidados a aprender, por incrível que pareça, a aprender com as crianças, no que se diz respeito a receber o reino, no que se diz respeito a perdoar o nosso próximo, a perdoar o nosso perseguidor, a perdoar aquele que nos ofende, a amar os nossos inimigos. A segunda grande lição, somos convidados a descansar no cuidado do Senhor. Jesus, ele ficou indignado com seus discípulos. Jesus protegeu aquelas crianças. Se a fala de Jesus parasse no versículo 15, aquelas crianças já poderiam ficar muito felizes.
poderiam ir embora para casa, sem tocar no mestre, sem encostar no mestre, sem ouvir, só ouvindo essa repreensão do mestre. Mas não para por aí. Então, tomando-as nos braços. São dois momentos. Primeiro, ele toma as crianças nos braços. Dá atenção para aquelas crianças. Toca naquelas crianças. Ele impõe as mãos sobre aquelas crianças e abençoa aquelas crianças. Sabe quais são as mãos que estavam tocando aquelas crianças? As mãos que cessaram a tempestade. As mãos que curaram um cego de nascença. As mãos que fizeram levantar um paralítico. As mãos que expulsaram os demônios. As mãos que há pouco tempo atrás tinham multiplicado pães e peixes. Foram essas mãos que tocaram aquelas crianças. Foi este Cristo que protegeu aquelas crianças. Mas posso falar algo muito, muito bacana para você? O Cristo daquelas crianças é o seu Cristo também. E da mesma forma que Jesus protegeu aquelas crianças, cuidou daquelas crianças, comprou a briga daquelas crianças, fez justiça para aquelas crianças, cuidou daquelas crianças, impôs as mãos sobre aquelas crianças, acolheu nos braços aquelas crianças e abençoou aquelas crianças. Este mesmo Cristo é o seu Cristo. Este Deus encarnado que cuida da gente, que nos ama e nos quer bem. Uau! Eu faço parte disso. Você faz parte disso. Eu faço parte do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Uau! Isso é bom demais. Então, eu não vou me preocupar com a humilhação, ou com o preconceito, ou com a indiferença, ou com a injustiça. Sabe por quê? Porque é Ele que cuida de mim. A vingança não pertence a mim. E Paulo, em Romanos 12, chega ao ponto de dizer que nem a ira é nossa, mas de Deus, pois a vingança pertence a Ele. Então, quando você for humilhado, quando tiver preconceito contra você, indiferença contra você, injustiça contra você, sabe o que você vai fazer? Senhor, eu não posso fazer nada. Estou morrendo de vontade. Me perdoe por isso, mas a vingança não pertence a mim. Então eu entrego nas tuas mãos. Ai, quando você faz isso, aí Deus compra a sua briga. Como Deus comprou a briga daquelas crianças. Espera aí. Ele se indignou. Sabe quando você fica indignado com alguma coisa? Indignado. Geralmente quando alguém fica indignado, chega para mim: pastor, não acredito, estou indignado, pastor, indignado. Aconteceu isso. E geralmente é algo absurdo. Deus, Jesus, este Deus encarnado, Ele fica indignado, não com qualquer pessoa, mas com seus amigos. Então, da mesma forma que temos uma atitude inesperada, tanto da parte daquelas pessoas que levaram a Jesus, quanto da parte dos discípulos que precisavam ser parecidos com Jesus Cristo, mas
reprimiam aquelas crianças, repreendiam aquelas crianças, impediam aquelas crianças de já chegar a Jesus. Com uma atitude inesperada de Jesus Cristo dentro do padrão da época, que acolhe aquelas crianças, que abraça aquelas crianças, criança que ele nem conhecia. Lógico que ele conhecia, mas criança que ele nunca tocou. Temos uma atitude inesperada, mas temos um desfecho maravilhoso deste Cristo tomando aquelas crianças nos braços, impondo as mãos e abençoando aquelas crianças. Desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe muito a sua vida, e que nesse dia 12 de outubro, amanhã, você venha aprender com as crianças. Não somente dar um brinquedo para o seu filho, não somente dar um presente para o seu filho, mas deixar ele te dar um presente também. Um conhecimento que hoje, pelo jeito que está o nosso século, um conhecimento que parece que pertence somente às crianças. Receber o reino de Deus como uma delas, e perdoar como elas perdoam também, que brigam um com o outro e 5 minutos depois estão brincando juntos de novo. Mas os adultos brigam hoje, antes de ficar 5 minutos, ficam 5 anos sem conversar um com o outro. E quando não acontece, algo pior. Você é convidado a aprender com essas crianças e convidado a descansar no cuidado de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nos ajude a aprender com essas crianças, ó Pai, a acolher o reino de Deus como essas crianças. E quando, ó Pai, eu ouvir dizer que eu faço parte do reino de Deus, que isso não seja somente uma informação, mas seja a informação, que a gente possa glorificar o nome do Senhor, por pertencer ao reino de Deus. Nós não pertencemos mais ao reino das trevas, nós pertencemos ao reino da luz. Nós pertencemos ao reino de Deus. Fomos escolhidos na eternidade pelo Senhor, que é o mentor de toda a criação. E o Senhor me escolheu na eternidade. Obrigado por isso, Senhor. Nos ajude a perdoar como uma criança perdoa. Que 5 minutos depois do acontecido, perdoa de verdade e volta a brincar com a outra. Que nosso perdão seja um perdão genuíno. Que a gente não perdoe por parcelas a longo prazo. Perdoe hoje, mas mês que vem a gente lembra da falha e fala que perdoa de novo, e no outro mês fala que perdoa a falha e fala que perdoa de novo, e aí vai lembrando daquele pecado, daquele erro, e isso vai destruindo a amizade. Nos ajude a perdoar de verdade, como o Senhor nos perdoa. E quando o Senhor perdoa, o Senhor esquece. Aquela falha não é jogada novamente no nosso rosto. Nos ajude a perdoar como uma criança. Nos ajude a aceitar o reino e acolher o reino e aceitar o reino como uma criança. Que a gente venha receber este presente chamado reino de Deus como uma criança. Em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, a descansar nesta vida difícil, a descansar no cuidado do Senhor. E, ó Pai, o descanso vai ser tão grande
que a gente vai conseguir abençoar aquele que nos persegue. Abençoar e não amaldiçoar. Em nome de Jesus, toque na nossa vida e mude a nossa história. Muito obrigado por esse texto bíblico que mostram atitudes inesperadas, mas um desfecho maravilhoso. Em nome de Jesus, ó Pai, que oramos e agradecemos. Sabemos, ó Pai, que o Senhor cuida da gente. E o Senhor agora, neste momento, está cuidando da Débora, está cuidando do Senhor Ciro, do pastor Ciro. Toque na vida dela, do Rafael, da Denise, do Rodolfo, do Daniel, do Léo. Toque, ó Pai, na vida dessa família que está sensibilizado com este momento difícil. Nos ajude a descansar nesse cuidado que vem do Senhor. É em nome de Jesus que oramos, ó Pai.